Para antropólogos e arqueólogos, num passado remoto, ondas migratórias vindas do Oriente Médio se ramificaram pela Ásia e, de seu isolamento, as diferentes características de europeus e asiáticos foram formadas. Para a mitologia grega, Europa era o nome da princesa oriental que foi seduzida por Zeus e levada para Creta, a primeira civilização europeia, enquanto Ásia era a esposa de Japeto, com o qual ela teve 6 filhos, sendo 2 deles Prometeu e Epimeteu, os pais da humanidade. E para a Bíblia, o centro-norte da Ásia e seu leste e toda a Europa foi colonizada por um dos 3 filhos de Noé, chamado Jafé, e seus descendentes. Ciência, mitologia e teologia podem encontrar concordância a respeito da origem dos primeiros eurasianos? Bem-vindos à série Ancestrais do canal Observatório 7, onde tratamos sobre a origem dos povos, avaliando a tabela dos filhos de Noé em Gênesis 10 e comparando a teologia com a arqueologia, história, antropologia, ciência, filosofia e arte. Curta, compartilhe e se inscreva acionando o sino de notificações para nossos episódios semanais. Assista este e os demais vídeos na sequência da série, examinando em playlists aqui do canal e outros temas como este. Este vídeo está repleto de generalizações e simplificações e usa imagens meramente ilustrativas, a não ser quando identificadas por legenda. O nome Jafé aparece poucas vezes na Bíblia. Ele foi o filho de Noé, solidário ao seu pai, que junto com seu irmão Sem, protegeu o seu pai da vergonha infligida por seu irmão Cã. Em decorrência, ele foi abençoado por seu pai, que profetizou a relação de Jafé com Sem e profetizou seu futuro colonizando vastos territórios. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Gênesis 10, 27. Conforme vimos no episódio anterior, uma bênção é de certa forma uma predição ou profecia sobre o futuro a ser colhido em resultado da obediência, caso os descendentes imitem a fidelidade dos seus pais. A promessa feita a Jafé sobre alargar suas fronteiras parece estar relacionada com o significado do seu nome, que pode ter sentido de espalhar ou de algo como Deus o engrandecerá. E podemos aplicar ao vasto território que vai da Europa até a Ásia, por onde as tribos deste patriarca se estenderam. Em geral, começando como caçadores-coletores, as tribos descendentes de Jafé prosperaram até se tornarem civilizações com artes aprimoradas, que também foram grandes exploradores em busca de novos territórios. Os 7 filhos de Jafé estão relacionados com nações da Eurásia, que migraram a partir da Anatólia, sendo eles Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Gênesis 10, 2-3. Devemos sempre lembrar que os nomes descritos no texto bíblico são nações da Idade do Bronze, que eram conhecidas por estes nomes
por Moisés, que foi o autor deste texto. Assim, tenha em mente que o autor do texto, além de descrever um personagem real, que era neto de Noé, está descrevendo um país ou um povo que herdou este nome, assim como Israel é o nome do povo, mas também é o nome de Jacó, o ancestral de todos os israelitas. Estes povos, descritos como filhos e netos de Jafé, são apenas as nações da Eurásia, sob o alcance do conhecimento dos antigos hebreus, e que está limitado ao conhecimento geográfico do Mediterrâneo, do Cáucaso, do Planalto iraniano, até ao redor da Mesopotâmia. Nada foi dito sobre o mundo além desses limites geográficos, porque para os leitores do texto de Gênesis, falar sobre a Sibéria, sobre a China ou então sobre as Américas não faria qualquer sentido, pois eles não poderiam compreender isso naquela época. Assim, você deve ter em mente que a Bíblia não é um livro sobre tudo, muito menos é um livro sobre toda a história do mundo ou todos os povos. O texto só revela aquilo que é necessário para os ouvintes da época terem entendido a respeito dos seus vizinhos e compreenderem que aquelas nações, de alguma forma, eram suas irmãs, porque num passado distante eram todos filhos de Noé. O autor de Gênesis também estava descrevendo nações da sua época e as conectando aos patriarcas que foram filhos, netos e bisnetos de Noé, ignorando o tempo, ignorando as gerações e a história e os desmembramentos populacionais entre estes patriarcas e a existência de seus descendentes na forma de uma tribo ou nação. Em outras palavras, a genealogia dos filhos de Jafé, como qualquer outra neste texto, é uma simplificação e uma generalização da história, em linguagem teológica que encontramos no texto profético da Bíblia. Suponha que eu fosse resumir numa linguagem semelhante à Bíblia a história do Brasil e do estado de Rondônia. Eu apenas resumiria que Portugal gerou Brasil e Brasil gerou Rondon, que foi o pai de Rondônia. A grosso modo, e salvo alguns defeitos e diferenças desta minha ilustração, é mais ou menos assim que o texto bíblico resumiu a formação das nações em Gênesis 10. No meu exemplo tosco sobre a história do Brasil e Rondônia, eu tentei resumir séculos de história e gerações e mais gerações, simplesmente generalizando e simplificando ao dizer que brasileiros são descendentes de portugueses e entre seus filhos houve um pioneiro chamado Marechal Cândido Rondon que desbravou uma nova terra e formou um estado chamado Rondônia, que faz referência ao nome deste pioneiro. Obviamente, não estou dizendo que Rondon foi o pai biológico de absolutamente todos os povos ou pessoas que vivem hoje em Rondônia. Embora no caso da genealogia bíblica isso ocorria, pois dada a pouca população naquela época, em geral o patriarca era o pai genético da maioria das pessoas que levaram seu nome como um povo. Entretanto, mesmo naquela época, eles absorviam em sua família pessoas de outros povos. Veja o caso de Abraão, que incorporou em sua família arameus como Eliezer, que foi seu servo, ou egípcios como Agar, que foi a mãe de Ismael. É claro que, com o objetivo de simplificar e ilustrar, eu deixei fora do registro dos povos originários do Brasil, os africanos e outros estrangeiros trazidos além dos portugueses. Mas isso não foi diferente no caso da Bíblia. Algumas vezes os descendentes de Noé exploraram regiões selvagens, outras vezes eles migraram em algum momento e ao chegar no local encontraram outra tribo de outros descendentes de Noé com a qual lutaram ou se mesclaram a esta. Como eu disse, a Bíblia conta apenas o básico, pois seu objetivo não é contar toda a história de todos os povos, e sim contar como Israel, que seria a linhagem de onde surgiria e surgiu o Messias, emergiu do meio de todos esses outros povos, dos quais também fazia parte. Alguém observaria sobre a minha ilustração a respeito de Portugal, Brasil e Rondônia
que depois de se separar, os portugueses e brasileiros seguiram histórias muito diferentes e também níveis de tecnologia e cultura muito diferentes. O mesmo ocorreu na descrição de genealogias bíblicas. Linhagens se separaram em busca de novos recursos, o que ocorreu muito com os filhos de Jafé, cujos caçadores migraram e, dado seu estilo de vida, permaneceram na Idade da Pedra, enquanto outros, na base de sua linhagem, ficaram no mundo conhecido e bem mais populoso na região do Oriente Médio, que evoluiu primeiro para a Idade do Bronze. Mesmo assim, podemos traçar linhagens entre estes caçadores e estas civilizações da Idade do Bronze. Por exemplo, os judeus chamaram seus irmãos que viveram na Europa e assimilaram a aparência europeia de judeus Askenazim, porque viveram em países germânicos, e Askenaz é tido como o ancestral dos povos loiros do norte da Europa. Mas com isso, eles não estão necessariamente dizendo que o próprio patriarca Askenaz viajou do Oriente Médio até a Alemanha pré-histórica e fundou a Alemanha ou qualquer um daqueles países. Na verdade, o que o texto diz é que no tempo do autor de Gênesis se conheciam tribos indo-europeias com este nome, de Askenaz, e elas viviam na região do Mar Negro, mas os atuais judeus sabiam pela tradição milenar destes povos, também pelos idiomas comparados, que os indo-europeus das estepes do Mar Negro e os indo-europeus do norte da Europa tinham um ancestral comum e, por isso, apontaram Askenaz como um dos ancestrais daqueles povos do norte. Espantosamente, hoje, a arqueologia e a genética é capaz de reconstruir esta migração entre povos do norte do Mar Negro e os povos da região norte da Europa. E sabemos que, realmente, as tribos destas regiões têm ancestrais genéticos e culturais em comum. O que nós tentamos fazer aqui no canal é mais ou menos a mesma coisa. Em outras palavras, nós lemos o texto bíblico e tentamos entender como ele era lido nos dias do autor deste texto. Depois olhamos para a história e procuramos conexões com as descobertas da ciência, da arqueologia, e comparamos as culturas traçando uma possível rota para entender como essa história aconteceu. Esta investigação é hercúlea e estamos muito limitados, mas o que temos encontrado até aqui, em minha opinião, nem contraria a ciência, nem contraria o texto bíblico, e um pode ajudar o outro a entender melhor a história. Segundo o consenso científico atual, baseado em estudos genéticos e na arqueologia, estima-se que em tempos remotos, o grande grupo genético masculino denominado pela letra F começou a se dividir em outros grupos como os grupos G, H, IJ e grupo K. O grupo IJ, segundo os dados populacionais e a comparação de variantes genéticas, dividiu-se novamente perto da região montanhosa do Cáucaso, de onde vem o apelido caucasianos. Isso pode ter ocorrido já no início do máximo glacial, o que colaborou com os isolamentos e a formação de novos tipos genéticos e tipos físicos. Eram caçadores-coletores, certamente se dividiram em busca de territórios de caça, e os do Cáucaso dividiram dos caçadores-coletores ocidentais que entraram na Europa, enquanto os caucasianos ficaram vivendo nas proximidades da Geórgia, o que tecnicamente dividiu os haplogrupos I e J do haplogrupo K. O novo haplogrupo, conhecido pela letra I, é associado aos caçadores paleolíticos que entraram na Europa e chamamos de Cro-Magnon, e pode representar esta onda migratória que se isolou na Europa e interagiu com os Neandertais. Eles foram os primeiros europeus e viveram com tecnologia da Idade da Pedra, caçando grandes animais, enfrentando o frio glacial. Eram homens altos, com média de 1,80 de altura, e pesquisas em seu genoma mostram que eles tinham altos índices de melanina e, portanto, ainda deviam ser bem morenos.
mas já possuíam a genética para os olhos azuis. Eles foram os artistas associados às pinturas nas cavernas da Europa e os promotores da cultura gravetiana, que produziu artefatos como a Senhora de Passenpoio e várias estatuetas de Vênus. Os descendentes deste grupo genético ainda podem ser encontrados entre os europeus, em especial entre os homens do norte em países germânicos e escandinavos. Mas isso não quer dizer que somente eles foram ancestrais dos nórdicos. A Europa passaria por mais 3 migrações humanas que a colonizaria. 2 homens do Paleolítico Superior da Geórgia apresentaram haplogrupo genético masculino J e J2. Na Anatólia, o haplogrupo J, por sua vez, que ficou por lá, interagiu com os povos do Oriente Médio. E o haplogrupo J nós vamos ver em outros episódios futuros. Voltando aos caçadores-coletores das linhagens I e linhagem K, as línguas do Cáucaso têm uma estreita correlação com a ancestralidade genética. O estudo de 2015 propôs que as linhagens de caçadores e coletores da Europa Ocidental se separaram dos primeiros agricultores da Anatólia durante o último máximo glacial. E é aqui que vamos conhecer uma outra ramificação desta linhagem genética, o haplogrupo G, que vai caracterizar as famílias que se tornaram caçadores nômades e ficaram produzindo agricultura. Estes aparentemente eram pessoas de olhos e cabelos castanhos e de pele bem mais branca. O Cáucaso era a porta de entrada entre o sudoeste asiático, Europa e Ásia Central, desempenhando um papel fundamental no povoamento da Eurásia. Desta forma, o haplogrupo G, também surgido no Oriente Médio e que era de homens agricultores, via Cáucaso e via Anatólia, entraram na Europa e levaram para este continente a agricultura. Foi assim que a Europa entrou no chamado período Neolítico. Enquanto isso, os homens do haplogrupo K haviam migrado para a Ásia Central, Mar Negro e estepes siberianas. Spencer Wells, um geneticista, antropólogo e pesquisador do projeto genográfico, que entre 2005 e 2015 mapeou o genoma de pessoas do mundo inteiro, concluiu que o haplogrupo genético K foi o pai dos grupos genéticos que correspondem aos eurasianos. Os descendentes diretos são o grupo L, encontrado especialmente no sul da Ásia e Oriente Médio, e o grupo K2A, que eram caçadores paleolíticos e se dividiram em grupos genéticos do haplogrupo N, que é encontrado entre nativos siberianos, mongóis e turcos, e o haplogrupo O, que é encontrado no que é o leste e também o sudeste asiático, em populações de países como China, Coreia, Vietnã e Malásia. Outro haplogrupo divergente que surgiu na Ásia como descendente do haplogrupo K foi o haplogrupo P, depois o R e suas variantes R1 e R2, estão muito associadas ao cabelo loiro e também ao cabelo ruivo, e que foram os proto-indo-europeus que fazem parte da maioria das nações jafenitas citadas na lista bíblica de Gênesis 10. Estes indo-europeus saídos das estepes acima do Mar Negro seriam a terceira e a última migração a adentrar na Europa, assimilando as duas anteriores e sobrepujando-as em cultura. Ou seja, os povos indo-europeus saíram da Ásia Central e compartilham ancestrais comuns com os siberianos, que deram origem aos mongóis, aos turcos e aos povos orientais, como algumas etnias dos chineses e outros povos de lá. Estamos falando de caçadores-coletores orientais, que derivavam de ancestrais euroasiáticos da Sibéria e vagaram nômades pela região do leste europeu, onde hoje fica a Ucrânia e Rússia. Foi nesta região que os geneticistas e arqueólogos rastrearam os primeiros indícios arqueológicos em DNA com sinais de pessoas com cabelo loiro. Alguns destes foram para a Europa e se miscigenaram com os caçadores-coletores nórdicos,
que eram descendentes daquela primeira onda migratória que chegou com caçadores europeus. E já era uma mistura de caçadores orientais e caçadores ocidentais da Europa. Você vai notar agora que a formação do que a gente chama de nórdico é, na verdade, uma grande mistura de povos e tribos que foram chegando na Europa. Voltando aos caçadores orientais da região da Rússia, eles eram originalmente um desmembramento desses povos da Ásia Central. E temos um registro arqueológico desta linhagem em Iana, no nordeste da Sibéria, onde estavam os restos humanos dos mais antigos caçadores de mamutes que temos notícia. Foi esta necessidade de seguir as rotas de caça que os impulsionou a ir cada vez mais longe, até que ficaram isolados no Oriente e desenvolveram uma genética que se tornou característica dos povos orientais. Eles formaram a cultura Maalta-Buret e tornaram-se as tribos siberianas, que mais tarde, algumas destas, cruzaram o Estreito de Bering e colonizaram a América. Também foi nesta região entre a Sibéria e Mongólia que surgiram as tribos dos ancestrais dos mongóis e dos turcos. A imensa família de línguas turcas não está presente somente no país que hoje chamamos de Turquia, cujo povo turco descende de uma tribo turca que migrou tardiamente para esta região da Anatólia. Na verdade, povos turcos constituem o maior número de etnias dos vastos países da estepe russa até a China, onde fazem parte de algumas etnias da atual China. Existem turcos loiros, morenos, inclusive com aparência de chineses ou de mongóis. Desta forma, turcos e mongóis estão intimamente relacionados e têm ancestrais siberianos comuns, que também são os ancestrais dos indígenas americanos. Na Eurásia, os antigos caçadores-coletores euroasiáticos deram origem às línguas Altai e às línguas urálicas, enquanto por volta do quarto milênio a.C., os caçadores euroasiáticos do haplogrupo P e R se misturaram com os caçadores-coletores do Cáucaso para formar o grupo conhecido como os pastores da estepe ocidental, de onde derivou a cultura Yamnaya e as línguas indo-europeias. O gene do cabelo loiro, herdado pelo povo Yamnaya, dos caçadores-coletores orientais, foi levado para a Europa e também ficou na Ásia, e é o mesmo gene encontrado nas múmias de Tarim, conhecido como as múmias loiras da China. As múmias de Tarim são consideradas um ramo quase intocado e muito antigo de uma amostra de como poderia ter sido as populações dos antigos euroasiáticos, que combina características físicas e culturais tanto de europeus quanto de orientais. Generalizando a história, a cultura Yamnaya se tornaram os proto-indo-europeus e se dividiram em dois grupos: o grupo de línguas indo-europeias, que no início da Era dos Metais começou a migrar para a Europa, na terceira onda de colonização que já mencionamos anteriormente, levando então para a Europa os metais, o gado e a roda. Enquanto a outra linhagem migrou para o leste, deixando uma parte no Planalto iraniano, que se tornariam os ancestrais dos persas, e a outra parte que seguiu para colonizar as regiões do Afeganistão, do Paquistão até a Índia, onde se misturaram com os povos que encontraram por lá. A palavra Irã advém da autodesignação destes povos que se chamavam de arianos, que quer dizer brancos, em contraste aos povos de pele negra que eles encontraram na Índia. Este quadro arqueológico e genético, salvo os debates sobre a idade da Terra, não é de forma alguma irreconciliável entre o texto bíblico e as descobertas históricas. Do meu ponto de vista, eles parecem se complementarem, mas diga-se que tanto do ponto de vista histórico-teológico
quanto do ponto de vista arqueológico e científico, o nosso conhecimento sobre a pré-história humana ainda é muito limitado. O que vemos é que a raiz do grande haplogrupo genético GHIJK formaram tribos que nos episódios futuros nós vamos rastrear e deram origem aos povos antigos e às diferentes ramificações genéticas que nós vimos até agora. No final, voltando no rastro genético, nós sempre acabamos chegando no Oriente Médio, de onde a Bíblia diz que todos os povos se dispersaram. O nome Jafé parece ter ficado na memória religiosa e cultural dos descendentes deste patriarca. O nome Jafé foi lembrado entre os gregos, que contavam sobre Japeto. Jafé também está nos idiomas indo-europeus como Júpiter, o Jupai ou Pai Jove, como também Júpiter era chamado. O termo Júpiter ou Deus Pater também é interpretado como Deus Pai, e no sânscrito de Auspita, que é o termo divinizado Jafé, porque este se tornou o culto ao Deus patrono, ou ao Deus ancestral dos jafenitas. Notavelmente, o culto a Jafé associou-se ao culto de deuses do raio, que provavelmente os jafenitas aprenderam com os mesopotâmicos, que cultuavam Marduk. Aos poucos, o culto ao ancestral na forma de um deus do raio substituiu o culto a um deus celestial, como na mitologia, Júpiter substituiu Urano, o céu, e Saturno. As tradições dos antigos escoceses, dos poloneses, dos antigos georgianos também sempre defenderam que Jafé era o seu ancestral. Os reis europeus que se tornaram cristãos também traçaram suas linhagens das mais antigas casas reais até Jafé e seus filhos. O judaísmo entendia que Jafé era o pai dos euroasiáticos, e Flávio Joséfo descreveu Jafé como o pai dos povos da Anatólia até Cádiz, onde hoje é a Espanha. E ainda, a tradição islâmica entende Jafé como o pai dos turcos, dos cazares, dos chineses, dos mongóis e dos eslavos. Acho fundamental este estudo porque ele nos mostra que a ciência e a teologia bíblica não estão longe uma da outra. São apenas linguagens diferentes para contar a mesma história por óticas diferentes. No final, as guerras entre as nações, os crimes históricos, não podem ser atribuídos a uma cor de pele, a uma cor de cabelo, a uma forma cultural e nem mesmo a uma forma religiosa, pois, voltando no tempo, somos todos irmãos e filhos de Noé. As escolhas de cada povo, imitando os bons ou os maus exemplos de seus ancestrais, constroem a história do mundo, na certeza de que, segundo a teologia bíblica, Deus trará a juízo cada nação, impondo limites sobre elas e exercendo juízo sobre os crimes que estas cometeram. Os filhos de Jafé não foram nem piores nem melhores do que qualquer outro filho de Noé ou de qualquer outra nação, pois, segundo a Bíblia, em Cristo não há nem judeu nem grego, nem servo nem escravo. Todas as convenções humanas, todas as nossas fronteiras, todos os nossos preconceitos raciais perdem o sentido diante do trono do juiz de todos os povos.